Oi pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo, dessa vez com o BFEP de 2016. A gente vai resolver uma questão de nível C, a terceira questão da prova. Tá? Para essa questão a gente vai precisar de alguns conceitos iniciais. Primeiro, é uma questão de elétrica, portanto eu vou precisar da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm que fala que a DDP no circuito ou a DDP nos terminais de qualquer aparelho elétrico vai ser igual à resistência daquele aparelho vezes a corrente que passa por ele. Essa é a primeira lei de Ohm. Com a DDP, a diferença de potencial entre os terminais em volts, a resistência na unidade Ohm do sistema internacional e a corrente em ampere. A potência dissipada em um resistor, como vai ser o caso desse exercício, ela pode ser calculada como sendo POT igual a resistência do meu resistor vezes a corrente ao quadrado. E lembrando que potência, não importa qual tipo seja, se é potência elétrica, potência térmica ou algum outro tipo de potência, ela vai ser sempre calculada como sendo a quantidade de energia pela quantidade de tempo. E como energia é uma grandeza calculada em joules, a unidade de potência do sistema internacional vai acabar sendo joule por segundo. Tá? Essa grandeza aqui, joule por segundo, a gente chama de watt. Certo? Então, watt é joule por segundo, unidade de potência que a gente vai precisar utilizar para resolver esse exercício. Outra coisa que a gente vai precisar utilizar vai ser quantidade de calor. Mas que quantidade de calor? Tem dois tipos de calor: o calor sensível e o calor latente. A gente não tem mudança de fase, a gente não tem nenhum material mudando de estado líquido, gasoso, sólido. O querosene, que vai ser o nosso objetivo aqui, ele vai estar sempre no estado líquido, então não tem calor latente. Eu só vou ter o querosene sendo aquecido, portanto é uma quantidade de calor sensível, calculado como sendo o calor sensível é igual à massa do objeto que está sendo aquecido, do corpo que está sendo aquecido, vezes o calor específico daquele corpo, que é uma característica intrínseca dos materiais, tá? É diferente para cada tipo de material, vezes a variação de temperatura que o corpo sofre, certo? Então, tendo essas três equações aqui, a gente vai conseguir resolver a questão, só se tentando para. Se eu quero que essa quantidade de calor aqui esteja em joules, a minha massa ela tem que estar em quilogramas, o meu calor específico ele tem que estar em joule por quilograma grau Celsius, e a minha variação de temperatura ela tem que estar em grau Celsius. Tá? Então, tendo essas três equações, colocando tudo nas unidades corretas, a gente vai conseguir partir para a resolução do exercício. Na figura ao lado, U é uma bateria com uma força eletromotriz de 110 volts, K é um calorímetro com 500 gramas de querosene, o amperímetro marca 2 amperes e o voltímetro marca 10,8 volts. Levando em consideração essas informações, A. Calcule o valor da resistência R1 mergulhado no querosene, e B. Qual o valor do calor específico do querosene em joule por quilograma grau Celsius, considerando que em 5 minutos com o sistema em funcionamento, a resistência R1 fornece 80% do calor gerado para aquecer o querosene, e esse varia a temperatura de 5 graus Celsius. Voltando aqui, partindo agora para a resolução do exercício, ele vai pedir na A que a gente calcule qual que é o valor dessa resistência R1 aqui. Tá? Então, só para a gente entender o que tem no nosso desenho, a gente está com um circuito elétrico, tem aqui a nossa bateria, a BDP, a força eletromotriz da bateria, mais a resistência dela.
se conectam aqui a um amperímetro, tá? Que vai medir a nossa corrente no circuito, e a uma resistência R1 que está submersa num calorímetro que contém uma massa de 500 gramas de querosene, certo? Então, essa resistência R1 aqui vai passar uma corrente por ela no valor de 2 amperes. Essa resistência vai aquecer e esse querosene, por consequência, vai aquecer também. A gente tem aqui um voltímetro conectado nesses terminais aqui, que vai medir uma tensão de 10,8 volts. E repara, esses terminais aqui não tem nenhuma resistência entre eles e os terminais do resistor, certo? Então, se não tem nenhuma resistência entre esses terminais e o resistor, então, se não tem nenhuma resistência entre esses terminais aqui, entre esses pontos e os pontos que estão nos terminais do resistor, o voltímetro está marcando exatamente a DDP aqui desse resistor R1, certo? Então, a DDP que tem nos terminais desse resistor R1, que eu vou chamar de DDP1, vai ser igual a 10,8 volts, certo? Então, pela primeira lei de Ohm, eu sei que a DDP é igual a resistência vezes a corrente. A corrente no circuito é um dado do problema, 2 amperes. Então, a DDP1 é igual a resistência R1 vezes a corrente no circuito. A DDP1 é 10,8 volts, que vai ser igual a R1 vezes a corrente, que é 2 amperes. Portanto, a minha resistência R1 tem valor de 5,4 ohm. E assim a gente resolve. Ele vai pedir agora qual que é o calor específico do querosene. Tá? Então, lembra que calor específico é uma característica do material, vai depender de material para material, e ele vai basicamente dizer o quanto que esse material é influenciado pela transferência de calor, certo? Contanto que, se eu receber uma certa quantidade de calor, aquele corpo que tiver maior calor específico vai ter uma menor variação de temperatura. Então, quanto maior o seu calor específico, maior é a sua resistência à mudança de temperatura. Podemos dizer assim. Então, para a gente conseguir calcular qual que é o calor específico desse cara, o problema fala que 80% da potência de R1 vai ser transferida para o querosene e vai ser utilizada para variar a temperatura dele. Então vamos começar por aí, calculando qual que é a potência de R1. E lembra, potência dissipada num resistor é calculado como sendo resistência vezes a corrente ao quadrado. Então a potência dissipada em R1 vai ser igual à resistência R1, que a gente calculou no item anterior, que é de 5,4 ohm, vezes a corrente ao quadrado, 2 ao quadrado. Então a minha potência vai ser igual a 5,4 vezes 4. Portanto, minha potência é igual a 21,6 watts. Certo? Só que a gente tem um problema. Dessa potência aqui, apenas 80% foi utilizado para aquecer o querosene. Os outros 20% aconteceu alguma coisa com eles. Não sei o que foi, mas eu sei que 80% foi utilizado para aquecer o querosene e é isso que me interessa aqui. Então, se 21,6 é igual a 100%, uma certa quantidade X, eu não sei qual é, vai ser igual a 80%. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter 21,6 vezes 80%, vai ser igual a 100% vezes X. Então, meu X vai ser igual a 21,6 vezes 80%, que eu também posso chamar de 0,8, certo? E 100%, que eu posso chamar de 1. Passei o 1 dividindo aqui, ficou aqui embaixo. 21,6 vezes 0,8 vai dar igual a 17,28
watts, certo? Então eu descobri que se X é 17,28 watts, a potência que eu utilizei dessa potência total aqui para aquecer o querosene foi de 17,28 watts. Ou seja, eu estou fornecendo 17,28 joules por segundo para o querosene. E o exercício fala para a gente que essa resistência ficou ligada no intervalo de tempo de 5 minutos. 5 minutos é a mesma coisa que 5 vezes 60 segundos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 5 vezes 60 vai ser um total de 300 segundos. Então, se eu forneço 17,28 joules por segundo e fico ligado por 300 segundos, quanto calor eu vou transferir para o querosene? Então, aqui, de novo, potência é energia dividido pelo tempo. A energia que a gente está tratando aqui é o calor. Então, isso daqui é uma potência térmica, calor dividido por tempo. A potência que eu tenho é de 17,28. A quantidade de calor eu não sei qual é o que eu quero descobrir. E a variação de tempo é 300 segundos. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual a 17,28 vezes 300. Portanto, a quantidade de calor é igual a 5.184 joules. Então, essa aqui é a quantidade de calor que foi fornecida, tá, pelo resistor R1 para o querosene. Tendo essa informação aqui, eu consigo partir para a equação do calor sensível e descobrir qual que é o calor específico desse material. Então, de novo, eu vou apagar isso daqui e a gente retoma a resolução. Voltei aqui com tudo apagado. Então, de novo, a quantidade de calor que a gente descobriu foi 5.184. E eu sei que a quantidade de calor sensível é calculado como massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Essa quantidade de calor aqui é uma quantidade de calor sensível. Ela foi utilizada para aquecer o querosene. Então eu tenho 5.184 igual a massa. Massa de quem? A massa do corpo sendo aquecido, a massa do querosene, que foi fornecida, 500 gramas. Só que, como eu estou colocando isso aqui em joules, eu tenho que colocar isso aqui em quilograma. 0,5 quilograma vezes o calor específico, que eu não sei, é o que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? Foi fornecida para a gente, esse querosene ele foi aquecido e sofreu uma variação de 5 graus Celsius. Então o exercício já deu a variação direta para a gente, 5 graus Celsius. Certo? Então 5.184 vai ser igual a 0,5 vezes 5, dá 2,5 C. Portanto, meu C, meu calor específico, vai ser igual a 5.184 dividido por 2,5, que vai ser igual a 2.073,6. Portanto, o calor específico do querosene é 2.073,6 joule por quilograma grau Celsius. Então, sempre prestando atenção, o exercício pediu para a gente especificamente nessa unidade, tá? Então, a gente conclui o exercício. E a gente termina aqui mais o exercício da OBFEP de 2016. Muito obrigado para você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.